irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem trouxe Bíblia, abra comigo Evangelho escrito por Mateus, seu capítulo de número 27, versículo de número 37. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade. Estamos juntos adorando e glorificando a Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Lael e toda a igreja, minha esposa, meus filhos que estão ali, que Deus abençoe vocês, viu? Aos irmãos que nos convidaram, acho que Eduarda e o esposo dela, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Quem contou o texto diz amém. Capítulo de número 27, versículo de número 37, diz assim: E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Amém? Feche teus olhos comigo por um segundo. Senhor, nós estamos na tua presença para adorar e glorificar o teu santo nome. Nós já conseguimos nessa noite sentir a tua presença aqui nesse lugar. Jesus, essa igreja é tua, esse povo é teu. Mas eu venho te fazer um pedido nessa noite como servo do Senhor. Enquanto eu ministro a tua palavra nesse lugar, nessa noite, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio com graça, poder e autoridade. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou falho, mas o Senhor é santo e verdadeiro. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, salva, cura e liberta vidas aqui nesse lugar. E que nós venhamos sair daqui nessa noite cheios do teu Espírito Santo e o teu nome nessa noite venha a ser glorificado. Amém? Podei vos assentar e glorificando a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto que eu acredito que todos os irmãos já leram. E como eu sempre digo, eu acredito que todos aqueles que conhecem a Jesus, ou quando aceitam a Jesus, e têm a curiosidade de aprender a respeito da palavra de Deus, ele já teve em seu coração a curiosidade de ler os evangelhos. Porque quando nós lemos os evangelhos, logo nós vamos ver os feitos de Jesus, ou o cumprimento das promessas feitas na antiga aliança. Todos nós sabemos que no começo de tudo existia uma trindade celestial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus vai criar tudo o que existe, foi criado pelo poder da palavra. Mas a Bíblia, ela é bem clara em dizer que quando Deus decide criar o homem, ele vai olhar e vai dizer, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, logo notamos que Deus não está conversando sozinho. E logo entendemos que Deus está conversando com alguém. Em João capítulo de número 1, vai dizer que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e tudo que existe, nada ou existiria se não fosse por causa dele. E quando nós olhamos para este verbo, logo nós vamos ver a palavra encarnada para que nós estivéssemos aqui hoje. E no começo de tudo, houve pelo poder da palavra. E quando eu olho para os irmãos e faço uma pergunta, quem é a palavra? A palavra é o verbo, e o verbo é Cristo. No texto que nós lemos, está escrito, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E para que os irmãos possam me compreender melhor, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus cria o homem perfeito. E agora Deus pega o homem e coloca dentro de um jardim.
E Deus vai olhar para o homem e vai dizer: olha, sobre todas as coisas terá domínio. E todas as tardes Deus descia no jardim para ter intimidade com o homem, para conversar com o homem. Eu digo que Adão foi um dos homens mais privilegiados da Bíblia Sagrada, porque tinha o privilégio de conversar face a face com o Senhor. Mas um dia o homem decidiu dentro do seu coração desobedecer a Deus, e agora o homem peca contra o Senhor, é tirado para fora do jardim, e o homem se distancia de Deus. E Deus, com o seu infinito amor, ele sempre tem a curiosidade e a alegria de trazer o homem para perto dele. E durante a Bíblia Sagrada, ao decorrer do tempo, Deus levanta homens e mulheres para que viessem anunciar o seu amor para o povo. Mas de tudo que Deus fazia, o povo se afastava da presença do Senhor. O povo agora não queria mais saber de Deus. O povo vira escravo no Egito. O povo vira escravo dentro de Babilônia. E Deus sempre cuidando do povo. Deus levanta reis, Deus levanta profetas, Deus levanta juiz, Deus levanta sacerdote. Mas o povo a todo tempo se afastava do Senhor. Aí um dia em Isaías capítulo de número 6, o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? Ou quem há de ir por nós? O silêncio brada no céu e ninguém se manifesta. Os querubins se manifestam em silêncio. A terra se cala porque ninguém queria vir por nós. Mas de repente alguém vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora o silêncio é quebrado por alguém. Esse alguém chamado Jesus, ele vem à terra e ele diz: não vou como Deus, eu deixo a minha glória, eu desço para ser como eles, viver como eles. Agora lá vem o anjo chegando a uma mulher chamada Maria e vai dizer: mulher, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor te escolheu e dará à luz a uma criança. Maria vai olhar para o anjo e vai dizer: olha, eu sei que o Senhor é enviado de Deus, mas deixa eu te dar uma notícia: eu ainda não me casei, eu ainda não me deitei com homem, é impossível de eu gerar uma criança. O anjo vai dizer: Maria, não te preocupe, que o Espírito do Senhor vai te conceder, e dentro do teu ventre ele vai gerar uma criança. E quem será esta criança? É alguém comum? Ele vai dizer: não, esse se chamará o nome de Jesus. E quem é esse Jesus? É aquele que vai trazer a salvação para a humanidade. O anjo aparece a José e conta a mesma história. O tempo se passa, a barriga de Maria agora começa a crescer. O menino é gerado no seu ventre. Aí o menino agora vai nascer. E a Bíblia é bem clara em dizer que nem aonde ele nascer ele não tinha. Vai nascer em uma manjedoura. Aonde era a manjedoura? Aonde os animais ficavam. Mas o menino nasceu. Aí agora Jesus vai crescer em uma cidade, conhecido como quem? O filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro que trabalhava com o seu pai, criando mesas, cadeiras para sustentar a sua casa. O seu pai agora vai morrer. Jesus vai continuar trabalhando para sustentar a sua casa, porque naquela época, quando a sua mulher ficava viúva, o filho homem era responsável para trabalhar, para continuar seguindo, sustentando a sua casa. Esse Jesus vai crescer, mas em Lucas capítulo número 4, um dia vai dizer que dentro de uma sinagoga, alguém é dado a oportunidade, e dentro das sinagogas daquela época, existia uma cadeira reservada, que todos já esperavam pelo Messias, todos já esperavam pelo Cristo enviado de Deus, que traria a salvação. Aí um dia Jesus está no templo, em um culto como esse, aonde os judeus se reuniam para adorar a Deus, e é lhe dado a oportunidade, e diz: vamos dar oportunidade a Jesus.
Jesus, ele pega um texto sagrado que está escrito em Isaías e começa a ler: eu vim para dar vista aos cegos, curar os surdos, salvar aqueles que estão perdidos, salvar os cativos de coração e libertar aqueles que estão presos na escravidão. Jesus agora fecha o pergaminho sagrado, se assenta na cadeira que é reservada para o Messias. E aí as pessoas vão olhar e vai dizer: este diz que é o Messias enviado de Deus. Não tem como, porque é o filho de Maria, aquele que nós conhecemos. Por então, Jesus ainda não tinha se revelado Cristo. Agora, os príncipes da sinagoga vão acusar e dizer: nós temos que caçar Jesus. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus foge para o deserto. E quando Jesus foge para o deserto, Jesus agora vai ser tentado. A Bíblia é bem clara em dizer que o Espírito do Senhor permite que Satanás, agora, ele vai tentar um menino chamado Jesus. Jesus está no deserto jejuando por 40 dias e 40 noites. O diabo aparece para Jesus e vai dizer: se tu és mesmo o filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Aí a pergunta que nós fazemos: por que Jesus não faz isso? Jesus tinha esse poder, sim, mas ele vai olhar para Satanás e vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele é tentado. Jesus agora, ele vai iniciar o seu ministério. E Jesus agora vai chamar 12 homens para que estivesse ao seu lado. Jesus agora se revela o Filho de Deus, o Messias. Mas as características, as qualidades de Jesus não era aquilo que o povo esperava. Jesus não tinha as qualidades de um rei, porque os judeus daquela época, eles esperavam alguém que viesse assumir um trono, que viesse reinar sobre ele, que viesse derrubar o Império Romano. E Jesus se apresenta agora como um simples homem que veio disposto a servir. Jesus agora vai chegar e vai escolher homens em que a sociedade nunca escolheria. Jesus agora vai escolher homens em que as pessoas olhavam e diziam: nós não damos nada por eles. Jesus chega na beira da praia e diz: eu quero pescadores, mas agora não pescadores de peixe, mas para que eu venha transformar vocês em pescadores de homens. Jesus agora vai chamar publicanos, cobradores de impostos, para estar com ele. E ontem mesmo eu ministrava a palavra do Senhor, quando Jesus chama Mateus, alguém que as pessoas olhavam e diziam: nós não queremos esse homem perto dele. Jesus agora vai sentar na mesa na casa de Mateus e vai dizer: eu me assento na mesa e não quero doutores da lei do meu lado. Jesus vai dizer: eu quero os pecadores, aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, para ouvir uma palavra vinda dos céus. Aí os importantes da época vai olhar e vai chamar os seus discípulos e vai dizer: esse que diz que é o Messias, esse que diz que é o Jesus, por que que ele se assenta em uma mesa rodeado de publicanos e pecadores? Porque aonde Jesus passava agora, a multidão lhe seguia. E existia uma classe de pessoas no meio desta multidão. Alguns estavam lá porque Jesus tinha pão e peixe para lhe alimentar. Alguns estavam lá porque Jesus tinha milagre para lhe oferecer. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: sim, porque todos querem milagre. É verdade, mas um dia Jesus cura 10 leprosos e um deles somente volta para agradecer. Quero que dizer nesta noite que muitos querem o milagre, mas pouco querem o dono do milagre. Muitos queriam estar perto de Jesus porque queria se alimentar do pão e do peixe. Muitos queriam estar perto de Jesus por causa do milagre, mas poucos queriam estar perto de Jesus por reconhecer que ele era o único e verdadeiro Senhor.
Esses homens que Jesus escolhe para estar ao seu lado. E Jesus agora inicia o seu ministério. E a cada dia que se passava, as pessoas olhavam e diziam: a mensagem de Jesus não me agrada. As pregações de Jesus não me agradam. E a verdade é que nós não queremos mais imitar a Cristo, porque nós não falamos mais a respeito do arrebatamento da igreja. A verdade é que nós queremos ir para o céu de qualquer forma e achamos que está tudo bem. E achamos que está tudo normal. Nós não queremos falar a respeito mais do inferno, porque isso não traz arrependimento para a igreja. A verdade é que nós estamos tão preocupados em dizer que Jesus vai te dar uma casa boa, que Jesus vai te dar um carro bom, que Jesus vai te prosperar, que você vai ser um pregador reconhecido, um cantor reconhecido. Quando na verdade nós deixamos de dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A verdade é que nós não amamos mais como Cristo amou. A verdade é que nós não queremos mais anunciar para os pecadores. Mas eu acredito que nessa noite eu ainda prego para uma igreja que guarda a palavra dentro do seu coração e segue aquilo que Jesus ensinou. Eu acompanho essa igreja nas redes sociais. E essa semana eu mais a minha esposa conversando e nós dissemos: nós admiramos aquela igreja porque eles ainda evangelizam na rua. E a verdade é que cada dia que se passa isso fica escasso no nosso meio. Porque estamos muito preocupados em estar dentro de um templo como esse, gritando o nome de Jesus, quando na verdade lá na rua tem alguém necessitado dizendo: eu quero ouvir a voz de um crente, eu quero ouvir alguém, um servo de Deus, vem até a mim. Mas nós não queremos mais sair para a rua. Nós não queremos mais entrar dentro dos bares, porque isso não me importa mais se a minha salvação está tudo bem se eu ir para o céu, mas estamos deixando quem precisa de lado. Mas dizemos que somos imitadores de Cristo. E aí, será se nós somos mesmo imitadores de Cristo? Será se nós vamos aonde Cristo ia? Será se nós pregamos como Cristo pregava? Será se nós anunciamos como Cristo anunciava? Mas abrimos a nossa boca no culto como esse e dizemos: somos imitadores de Cristo. A verdade é que nós perdemos a essência. Perdemos o amor. Deixamos a chama do Espírito se apagar dentro de nós. Dizemos e achamos que está tudo bem, que está tudo normal. Mas a verdade é que isso é preocupante. A verdade é que quando alguém peca do nosso lado, nós não temos mais coragem de estender a mão. Apontamos o erro. Julgamos quem errou. E eu te faço uma pergunta nessa noite. E quando nós pecamos, o que é que nós pensamos ao olhar para nós mesmos? Nós iramos com o pecado do outro. Mas a verdade, quando nós iramos com o pecado do outro, é simplesmente para esconder os nossos erros. É quando, na verdade, todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Mas nós só estamos aqui porque um dia a graça dele nos alcançou para que nós estivéssemos aqui hoje. A verdade é que para eu estar aqui hoje, alguém lá atrás pagou um preço por mim. Alguém lá atrás evangelizou a mim, evangelizou a você, disse para você que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus libertava, e por isso que você está aqui hoje. E a verdade é que nós não queremos construir história mais, nós não queremos deixar legado para alguém futuro. Mas queremos a porta aberta, queremos a agenda cheia, porque isso é bom.
Mas sabe quem são aqueles que conhecem a porta aberta? É porque um dia teve a porta fechada. Queremos um Deus que cura. Mas para nós conhecer um Deus que cura, temos que ficar enfermos. Compreendeu? Não, eu repito melhor para você. Queremos um Deus que cura, mas nós não queremos a enfermidade. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. É na dificuldade que Cristo se revela a você. É na provação que Cristo se revela a você. É nós olhando e dizendo: eu não quero passar pelo deserto, eu não quero passar pela prova. Eu sinto muito de dizer: está se vindo a um Deus errado, está se vindo ao Jesus errado. Se você aceitou a Jesus, se você aceitou Ele como seu Salvador, se prepara que tem luta, se prepara que tem prova. Mas é muito melhor estar com Cristo na prova do que na abundância sem Cristo. É muito melhor ter a porta fechada com Ele do que porta aberta sem Ele. Mas eles disseram: nós não aceitamos a mensagem de Jesus. Agora, vai se reunir um conselho político de religiosos dizendo: nós não queremos Cristo porque é blasfêmio e diz ser o Filho de Deus, e não aceitamos a sua mensagem. E o que mais me entristece nisso é que os que acusaram a Jesus não eram aqueles que se diziam ímpios, eram aqueles que diziam: nós conhecemos da lei, nós conhecemos a Deus, somos sacerdotes, somos levitas do Senhor, mas nós não aceitamos a Jesus. Eles pegam o conselho e diz: nós não queremos a Jesus. Jesus agora está no Getsemane orando. Agora lá vem o Império Romano dizendo: nós viemos te prender porque tem acusação contra você. Pedro vai olhar e vai dizer: nós não aceitamos que vocês prendam o nosso mestre. A Bíblia vai nos dizer que Pedro corta a orelha de um dos soldados. Jesus repreende a Pedro e diz: não faça isso, porque vocês sabiam que isso ia acontecer. Jesus faz um milagre acontecer na frente deles. Pega a orelha do homem, coloca de novo, e mesmo assim eles disseram: nós não te aceitamos. Eles levam Jesus para ser julgado. E eles perguntam: o que vocês querem que nós façamos com ele? Eles olham e dizem: nós queremos que Jesus seja crucificado. E quando nós olhamos para a palavra crucificação, era um dos castigos mais humilhantes daquela época. E eles olharam e disseram: nós queremos que vocês crucifiquem a Jesus. Naquela época o rei vai dizer: eu vou dar uma sugestão melhor. Vamos só dar uma surra nele. Nós batemos nele e eles vão dizer: não, nós queremos que Jesus seja crucificado. Agora, eles pegam a Jesus, tiram as suas vestes, 2 soldados romanos, e eles lhe diziam: pega os mais fortes e batam nele. Eles pegaram seus chicotes, bateram tanto em Jesus. E quando nós começamos a estudar a respeito daquela surra que Jesus levou, não era uma surra comum, não era algo normal. A Bíblia é bem clara em dizer que um homem normal não suportaria. Nas pontas do chicote tinha pedaços de ossos bem afiados, lâminas de metais. E diz que quando eles batiam sobre Jesus, a sua carne se abria, os seus músculos se abriam,
E diz que algumas chicotadas conseguia ver os órgãos de dentro se mexendo. Aí você olha para mim e pergunta o que Jesus falou. Como um cordeiro mudo, ele vai seguindo para o matadouro. Eles agora obrigam Jesus a carregar a sua cruz para o lugar do Gólgota, o lugar da caveira. A Bíblia vai dizer que Jesus apanhou tanto, mas tanto que ele não conseguiu chegar até o lugar da crucificação com a sua cruz. Agora lá vem um homem do campo, ele diz: ei, você aí, ajude esse homem chamado Jesus a levar a sua cruz. Ele vai olhar e vai dizer: eu não tenho nada a ver com isso, mas eu ajudo ele a carregar a sua cruz. Eles levam Jesus até o lugar da crucificação. Pendura Jesus sobre um madeiro. Em suas mãos ele colocaram uns pregos cravados. Nos seus pés eles colocaram os pregos cravados. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. E diz: você diz que você é rei. Você diz que você é o Filho de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu és mesmo o Filho de Deus? Desce da cruz, para nós ver se realmente tu és o Cristo. E a Bíblia vai dizer que ao lado de Jesus, para que viesse cumprir as profecias, eles colocaram 2 ladrões ao seu lado, uma à direita e outra à sua esquerda. E um deles olharam para Jesus e disse: se tu és mesmo o Cristo, desce da cruz. Salva a ti mesmo. E aproveita e salva nós também. Um vai olhar e vai dizer: eu sei porque eu estou aqui. Você sabe porque você está aqui. Mas eu olho para este homem, vejo que verdadeiramente ele é justo. Ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com suas palavras, vai olhar e vai dizer: ainda hoje eu te digo que você estarás comigo no paraíso. Você estarás comigo no paraíso. Jesus agora está pendurado sobre um madeiro. E você acha que Jesus não tinha poder para descer de lá? Ele tinha. Mas ele olhou lá e disse: tem alguém em Araguari que necessita que eu esteja aqui hoje. Tem pecadores que precisam de arrependimento, que necessita para que eu esteja pendurado sobre este madeiro hoje. A multidão que estava perto de Jesus, a Bíblia vai dizer que agora de longe assiste Jesus sobre um madeiro. E a Bíblia é bem clara em dizer que de uma multidão que Jesus alimentou entre 5.000 homens, fora crianças e mulheres, e estava quando Jesus tinha pão e peixe para alimentá-los. Agora na cruz não tem ninguém, a não ser algumas das mulheres que lhe serviam, e um discípulo chamado João. Porque quando nós queremos o milagre é fácil estar ao pé da cruz. Quando nós precisamos nos alimentar é fácil estar no pé da cruz. Mas quando Jesus está pendurado no madeiro, muitos olham e dizem: não quero estar perto. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Ele venceu naquele dia. Eles zombaram de Jesus. E eles olharam e disseram: amanhã é sábado. A Páscoa se aproxima. Nós não queremos ninguém desta cruz vivo no sábado. E eles disseram: acaba de matar todos que estão na cruz. E eles quebravam as pernas dos que estavam na cruz, para que eles viessem morrer mais rápidos. Eles quebraram as pernas do ladrão que estava à direita de Jesus.
Eles quebraram as pernas do ladrão que estava à esquerda de Jesus. Eles disseram: agora quebre as pernas dele. Mas sobre ele havia uma palavra: que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. E quando eles olham, Jesus já tinha morrido. Aí muitos olharam e disseram: nós não queremos adorar a este rei. Nós não queremos adorar a este Cristo. Aí naquele dia a Bíblia vai dizer que houve trevas sobre toda a face da terra. Aí muitos olharam e disseram: eu não adoro. A natureza olhou e disse: não tem problema, porque eu consigo adorar, porque eu reconheço quem está na cruz. Aí alguém disse: eu não vou adorar. O sol olhou e disse: eu reconheço quem está na cruz, e hoje eu não vou brilhar, porque aqui hoje só quem brilha é Ele. Alguém olha e diz: é final do dia. Um homem chamado José, que era discípulo de Jesus, tinha um túmulo que estava vazio. Ele vai até o rei e diz: olha, deixe que nós sepultamos o corpo do nosso mestre. Ele, com algumas mulheres, pega o corpo de Jesus, envolto em lenços limpos, brancos, e coloca sobre o túmulo. Aí eles olharam e disseram: lembra do que ele ensinava? Ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles olham e dizem: deixam que alguns soldados vigiem a porta do túmulo, para que quando alguns dos discípulos não venham no terceiro dia, roube o corpo dele e diga que ele ressuscitou. Eles pegaram os soldados, colocaram na porta do túmulo e disse: coloca uma pedra e sela e ninguém tira. Passaram-se um dia e eles estavam lá dizendo: nada aconteceu. Passaram-se 2 dias e eles estão lá dizendo: nada aconteceu. E o diabo dizendo: venci mais uma. A morte dizendo: eu venci esse Jesus. Mas aí a Bíblia diz que pela manhã de um domingo, eu não sei se você consegue adorar, elas vão até o túmulo dizer: vamos visitar o nosso mestre. Quando elas chegaram no lugar, a pedra estava removida. E lá havia um varão de branco sentado sobre a pedra. E a Bíblia diz que os soldados estavam tremendo, e como que se estivessem mortos. E quando elas olham a pedra removida, o anjo olha para ela e diz: mulher, porque procura um vivente entre os mortos? Ele disse que iria ressuscitar. Entra dentro do túmulo. Elas entram no túmulo, percebe que o túmulo está vazio. Cristo agora não está lá. Elas se desesperaram e saíram à procura de Jesus, dizendo: onde está o meu Jesus? O corpo dele agora não está no túmulo. E quando ela olha alguém que está de costas, a Bíblia diz que ela olha e pensa que é um jardineiro, e diz: ó jardineiro, você viu o meu Jesus? E quando ela diz Maria, ele diz Maria, ela reconhece a voz do seu Senhor. Porque quem tem intimidade com Deus reconhece a voz do seu Senhor. A verdade é que Maria tinha intimidade com Jesus e disse: eu reconheço essa voz. A verdade é que nós deixamos tanto de lado e de acreditar, é que nós não reconhecemos mais a voz do nosso Senhor. O túmulo está vazio.
A cruz está vazia, mas Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. E o seu reino, ele é eternamente. Ele é o nosso rei. Ele é o príncipe da paz. Pai da eternidade, ele é Jesus. E é por isso que nós celebramos a Páscoa, não por coelhinho da Páscoa, não por chocolate, mas porque Cristo ressuscitou, porque Cristo está vivo. Se coloca de pé, por favor. Cristo, ele permanece vivo. E a maior promessa que ele nos fez não é que nós seríamos bem financeiramente, não é que nós nos tornaríamos um pregador, não é que nós seríamos um cantor. Ele disse: eu vou para o Pai e vos prepararei um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Eu e você, nós temos um lugar reservado ao lado dele, lá no céu. Mas para nós ter um lugar reservado lá no céu, nós temos que reconhecer que ele é o único e verdadeiro, suficiente Salvador da nossa alma. Glória a Deus. Eu quero convidar